Olá, muito bom dia. Eu sou o pastor Jesué Francisco da Silva. Certamente você já me conhece através de outros vídeos, mas sempre é bom a gente se apresentar. Então você sabe que quem está falando com você agora é o pastor Jesué Francisco da Silva. E eu gostaria de chamar a sua atenção nesta hora, seja você evangélico ou não, chamar a sua atenção neste finalzinho de manhã para um texto da palavra do Senhor e um assunto muito interessante. Vou falar sobre o perdão e a capacidade que nós precisamos ter para exercer o perdão. O texto está em Mateus capítulo 6, versículos 12 e o versículo 14 e 15. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Esse foi o verso 12, do capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Agora, os versículos 14 e o 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Tem uma versão que diz: tampouco vosso Pai vos perdoará se vós não perdoardes aos homens. É preciso que perdoemos aos homens se queremos receber o perdão de Deus. Então é preciso que nos exercitemos nisso. Se queremos o perdão de Deus, urge que tenhamos a capacidade para perdoar os nossos ofensores. É interessante, queridos, que o texto diz que é preciso que perdoemos aos homens as suas ofensas, se queremos receber o perdão de Deus. Estamos tendo alguns probleminhas aqui no início da nossa transmissão, mas normalizaremos já já para a continuação desta reflexão que eu acho muito importante mesmo. Li uma parte, só uma parte, da oração do Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos e a nós também, que somos discípulos dele. Tá no versículo 12 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Depois, na sequência, eu li as recomendações de Jesus nesse sentido. É muito importante para todos nós, para todas nós. Vejamos. E no primeiro versículo, ainda ensinando a oração do Pai Nosso, Jesus diz: olha, perdoa-nos, vocês devem orar assim, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Isso significa, porque a oração do Pai Nosso não é ela em si mesmo uma oração. Muitas vezes nós convidamos, nós falamos, agora nós vamos orar a oração do Pai Nosso.
né? Na Igreja Católica, geralmente dizem: agora nós vamos rezar a oração do Pai Nosso. Se repetida na íntegra, repetindo, é rezar mesmo, porque rezar significa repetir uma oração, repetir uma prece. Mas fazermos agora a oração do Pai Nosso. Mas nós devemos observar o que diz o texto. O texto do Pai Nosso todo é Jesus ensinando a orar. Isso significa que todas as nossas orações, ou em todas as nossas orações, nós precisamos ter em mente os conceitos da oração do Pai Nosso. E um deles está aqui. Perdoar do mesmo jeito que perdoamos, pedir perdão do mesmo jeito que perdoamos os nossos ofensores. E aí, esse humilde pastor faz uma pergunta a todos vocês e a si mesmo. Irmãos e irmãs, amigos e amigas, nós temos realmente perdoado os nossos ofensores? Ou, quem sabe, estamos fazendo só um esforço para perdoar? Quem sabe estamos fazendo um esforço para isso? Estamos brigando conosco mesmo, estamos brigando com a nossa consciência, mas lá no fundo guardamos as mágoas que temos há anos em relação a esse nosso ofensor ou nossa ofensora. 20, 30, 40 anos, 45 anos, quantos anos, uma vida, e nós com aquela mágoa. Quando somos questionados sobre o assunto, nós vamos responder imediatamente que não, que em os nossos corações não há lugar para mágoa, não temos mágoa contra ninguém, não temos nada contra ninguém, mas é só essa pessoa fazer uma coisa que nós não gostamos, nós vamos, pegamos a nossa pá, cavamos esse defunto lá enterrado há 40 anos, trazemos para cá e jogamos na cara da pessoa. Isso significa que a mágoa está lá. A gente achou que perdoou porque ajoelhou, falou: Senhor, perdoa todos os meus pecados. Senhor, mas não perdoou. Não citou o nome daquela pessoa, não pensou no que ela fez e não retirou, não removeu do coração tudo aquilo que aquela pessoa, com um gesto ou fala, colocou lá. O coração ainda está doendo, está machucado, então a mágoa está lá. Se a mágoa está lá, porque o perdão não foi concedido. O perdão não foi concedido. Seria interessante que nós olhássemos para dentro de nós mesmos, nós mesmas também, e que procurássemos sentir se nós realmente perdoamos aquelas pessoas que nós dizemos ter perdoado. Nós perdoamos mesmo? Ou achamos que perdoamos? Ou achamos que perdoamos? Ainda quando estudante no seminário, preparando-me para o ministério pastoral, eu tinha um professor que sempre falava: se você quiser saber qual é a sua situação diante de Deus em relação a uma pessoa que te fez mal e você odiou essa pessoa naquele momento, você entra no seu quarto, abra sinceramente o seu coração para Deus e nos olhos de Deus, na cara de Deus, se você estiver achando que ama aquela pessoa, diga para Deus, só você e Deus, diga para Deus: Deus, eu amo, eu perdoei,
aquela pessoa. Fala uma vez. A primeira vez, se você não perdoou, você vai falar bem a primeira vez. Deus, se você não perdoou, você vai dizer, Deus, eu amo porque perdoei fulano. Vai falar forte. A segunda vez, você não perdoou nada. A segunda vez você vai dizer assim, Deus, eu amo aquela pessoa. Vai parar um pouquinho, vai pensar bem que Deus está te escutando e vai dizer, Deus, eu odeio aquela pessoa. Mas se for o contrário, você vai dizer assim, já perdoou e está pensando que não perdoou. Você vai dizer assim, Deus, eu odeio aquela pessoa. A segunda vez você vai dizer assim, Deus, eu odeio aquela pessoa. Na terceira você vai dizer assim, Deus, eu amo aquela pessoa. Você não vai conseguir porque é mentindo para Deus. Então, se você não consegue mentir para Deus, então, por favor, não minta para você mesmo ou para você mesma. Viu? É preciso que sejamos honestos conosco mesmo para fazermos essa busca, essa introspecção, essa introspectiva, um passeio no interior de nossas vidas e nossas mentes, né? Façamos essa incursão introspectiva em nós, ou seja, um passeio interior em nós mesmos, para vermos se nós ainda, se nós já perdoamos mesmo aquela pessoa. E antes de terminar a reflexão, eu gostaria de chamar a sua atenção para os versículos 14 e 15, aí de capítulo 6 de Mateus. Jesus aqui diz o seguinte, olha, se você perdoar aos homens as suas ofensas, ou seja, alguém te ofendeu, você perdoou, pode pedir perdão a Deus, porque você vai receber o perdão de Deus. Isto é, se nós nos sentimos magoados, machucados, mas o nosso coração se libertou, nós liberamos o perdão para aquela pessoa, nós podemos orar com tranquilidade a Deus, pedindo perdão, que nós vamos receber esse perdão. Agora, diz Jesus, se você não perdoar os seus ofensores, vosso Pai também não vos perdoará. A condição para recebermos o perdão de Deus é indiscutivelmente, insofismavelmente, perdoar o nosso irmão. Aí eu pergunto, nós temos perdoado aqueles que nos ofenderam? Se nós não temos, e estivermos pedindo perdão a Deus, estamos perdendo tempo, porque jamais seremos perdoados por Deus sem perdoar o nosso ofensor ou os nossos ofensores. Ah, pastor Jesué, mas isso é muito difícil. Quem falou que ir para o céu é difícil? É fácil. Quem falou que é fácil? A porta é estreita, o caminho também, tortuoso, difícil. Ir para o céu é difícil, mas não existe outra forma. Temos que ser assim. Ou fazemos o que Jesus manda para irmos para o céu, ou jamais chegaremos lá. E aí, meu irmão? E aí? Como é que fica a nossa situação? Especialmente nós, os evangélicos, que falamos tanto, somos salvos em Cristo, estamos indo para a glória, estamos indo para o céu, já fomos perdoados por Deus. Será que fomos mesmo? Como é que foi? Como é que estava o nosso estado de espírito? Eu pergunto de novo a vocês, como é que estava o nosso estado de espírito em relação às ofensas recebidas de outras pessoas quando nós pedimos aquele perdão? Tínhamos realmente perdoado? Tínhamos. Se nós não tínhamos perdoado, não recebemos perdão coisa nenhuma, porque Deus só perdoa aquele que também perdoa o seu irmão. Deus só perdoa quem, aliás,
aquele que já perdoou o seu irmão. Essa é a condição que Jesus estabelece aqui para uma oração pedindo perdão ser ouvida por Deus e esse perdão ser recebido. Perdoar o irmão. E eu queria dizer uma coisa a você. Tem gente que fala, bom, mas eu não tive oportunidade de falar, eu não sou muito de falar. Tem gente que fala muito, eu perdoo você ou você me perdoa e tal, papapá, papapá. Mas os atos não dizem a mesma coisa. Então faça o seguinte, meu irmão, minha irmã, pratique os atos do perdão. Eu sou mais a favor da prática dos atos que expressam o perdão do que a fala. A fala diz pouca coisa. Geralmente falamos com uma coisa com a boca e falamos outra com a mente e com o coração. Continuamos falando o contrário do que falamos com a boca aqui na nossa mente. Então, eu sou mais a favor, te digo, dou esse conselho como pastor, a favor daqueles que exercem o atos que expressem o perdão. É preciso que façamos isso, que exercitamos atos que expressam perdão. Né? Exercer atos perdoadores é muito melhor do que simplesmente falar com a boca que perdoou. Mas eu pergunto, estamos exercendo atos perdoadores? Ou até falamos com a boca, mas na hora de exercer esses atos, nós fazemos o contrário. Demonstramos com a nossa reação, e a reação dela tem a mesma força ou maior força, sabe, da ação, só que em sentido contrário, né? Com a nossa reação, nós demonstramos que nós não perdoamos aquela pessoa, nada, aquela ofensa, há muitos anos, está bem viva dentro de nós. E estamos orando, e estamos pedindo perdão, estamos lendo a Bíblia, estamos pensando que Deus está conosco. Não está, queridos, não está, não está. Deus só está e só perdoa aqueles que foram capazes de, uma vez sendo ofendidas, daqueles e daquelas, perdoaram e perdoam os seus ofensores. Perdoam seus ofensores. Quer entrar no reino dos céus? Eu sei que você quer. Especialmente você, leitor da Bíblia, seguidor do Evangelho, que sabe o que é isso. Sabe de que eu estou falando, entende o que eu estou falando. Quer entrar no reino dos céus? Então, comece agora a exercer atos de perdão em relação àqueles que te ofenderam, àquelas que te ofenderam. É necessário. Tem gente que fala, orei tanto, pedi tanto e não fui ouvido. Será que Deus só ouvia aqueles homens da Bíblia e não ouve? Acontece que nós estamos orando, não orando. Orar de forma errada, certo? Isso aí não é muito importante, não é uma discussão muito relevante, porque Deus conhece a intenção do nosso coração mais do que aquilo que fazemos ou falamos. Deus sabe a intenção de tudo, conhece a nossa alma, a nossa psique, conhece o nosso espírito também. É preciso, então, que realmente tenhamos perdoado as pessoas. E quando nós chegamos assim diante de Deus e nós pedimos, Pai, perdoa os meus pecados, prepara-me para o encontro contigo, e quando os meus olhos fecharem aqui nessa terra, possam abrir nos céus ao teu lado para viver contigo para sempre, Pai. Aí podemos confiar que Deus realmente perdoou os nossos pecados. Caso contrário, não. Caso contrário, não. Então, se queremos ser perdoados, vamos perdoar. Se estamos só achando isso, achando aquilo, eu leio a Bíblia, eu estudo, eu falo. Não, isso não resolve o problema. Isso só não resolve. Isso é muito bom, muito importante, mas para aqueles e aquelas que já perdoaram e já foram perdoados. Perdoaram e já foram perdoados. Se não houve perdão e não houve,
então não houve, se eu não perdoei, não houve perdão. E se eu teimar fazendo essas coisas, assim, tentando agradar a Deus, é como passar uma tinta nova no metal enferrujado. A tinta nova deixa o metal bonitinho por cima, mas a ferrugem continua corroendo o metal por baixo assim mesmo. Viu? Não vamos tentar fazer isso. Colocar remendos novos em panos velhos, odres novos, vinho novo em odres velhos. Vamos, é vinho novo, remendo novo. Vamos colocar coisas novas em as nossas vidas. Vamos consertar mesmo. Vamos pedir perdão ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E Ele vai nos perdoar. Mas antes, vamos ter atitudes de perdão em relação àquelas pessoas que nos ofenderam. Jesus, é claro, ele usa o termo aqui, ofensas. Tem um Pai Nosso na Bíblia, em inglês, que diz assim: forgive our trespasses. Forgive our trespasses. Perdoa as nossas trapaças. Nós trapassamos os outros, e somos traspassados por eles também, né? Mas é preciso que nós, ao pedir perdão pelas nossas trapaças a Deus, tenhamos perdoado também os nossos trapaceiros. Que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de você, que meditemos no perdão a partir, repito, de uma introspectiva, e também uma retrospectiva em nossa vida, um conserto, a entrada em nossa vida e uma volta no passado, nosso passado, ver o que é que está feito lá conosco e que nós falamos tanto de perdão e que já perdoamos e não perdoamos nunca. Está lá, está machucando, está surtindo efeito agora, eu me lembro disso toda hora, eu falo disso, eu chamo a questão à tona, então eu não perdoei. É preciso que realmente eu perdoe. A palavra de Deus diz, Deus falando através do profeta: eu perdoarei as tuas iniquidades e delas não mais me lembrarei, diz o Senhor. Será que Deus sofre de amnésia? Perdoa-se, claro que ele se lembra de tudo. Não lembrar de Deus significa não ajo mais em função disso. Aquilo para mim, uma vez que eu perdoei, acabou realmente. Perdoei, acabou. Não tem mais nada, não me lembro mais. Mas nós somos assim? Nós perdoamos e não nos lembramos, mas nós ficamos lembrando disso o tempo todo. Às vezes não o tempo todo, mas só temos uma oportunidade, nós trazemos o problema à tona. Jogamos na cara do ofensor. Ah, você ofendeu tal dia, tal época, fez isso. Espera aí, mas e o perdão? Onde é que está o perdão? Perdão não me fez esquecer, então não houve perdão. E pode não ter havido mesmo, porque eu posso não ter perdoado meu irmão e nunca recebi perdão. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, para que recebamos perdão, mas também só sabendo que, para receber esse perdão, é preciso que também nós tenhamos perdoado de fato, não de palavras, de fato, o nosso irmão. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Vejo você numa outra oportunidade. Tchau e até um outro vídeo, se Deus quiser. Dê o seu like, inscreva-se no meu canal para receber mais vídeos. Fique com Deus.